O apóstolo Paulo disse o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Eis um homem que amava os pecadores. Ele disse a uma das igrejas: eu vos comuniquei a minha alma. A uma outra ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que cada vez amando-vos, seja por vós menos amado. A outra igreja ele disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor, mas por causa de vós, desejo permanecer na carne. Eis um homem que tinha amor pelas almas. Ele disse que porque se possível fora, eu seria separado de Cristo, seria anátema, se isso proporcionasse salvação aos meus parentes, segundo a carne. Este homem que não rebaixou o evangelho, ele disse: persuado eu a homens ou a Deus? É o que ele diz aos Gálatas. Ou seja, eu persuado os homens a aceitarem as coisas de Deus, ou eu vou persuadir Deus a aceitar as coisas dos homens? Paulo diz: se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Este homem não rebaixou o evangelho. Ele disse: se alguém anunciar outro evangelho além deste, seja anátema. Ainda que venha um anjo e anuncie outro, seja o anjo anátema. Porque este é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Paulo, irmãos, era um homem culto, mas esteve entre os pequenos. Este homem era judeu, mas ele disse: sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, mas considero isso como nada para ganhar a Cristo. Este é um homem que disse: não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Eis um homem que tinha paixão e ardor pelas almas, que viajou à Europa. Nós ficamos impressionados com o percurso de Paulo naquela época, com tão poucos recursos. Mas aquele homem, irmãos, usou a sua vida para fazer discípulos do reino de Deus. 1 aos Coríntios 9, a partir do 19. Ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Há alguns que dizem assim: vamos nos fazer de hippie para ganhar os hippies, de roqueiro para ganhar os roqueiros. Não é isso que Paulo está falando, não. Paulo não está falando de mundanizar-se, ele está falando de não ter obstáculos culturais. Paulo sabia, irmãos, que à luz do evangelho ele não estava mais sob as exigências da lei na sua parte cerimonial, como não comer carne de porco, não fazer isso, não fazer aquilo, que era apenas cerimônias da lei. Mas Paulo, quando estava entre os judeus, não violava essas cerimônias. Não lhes era agressivo culturalmente, mas eu lhes garanto que Paulo não entrou no templo para sacrificar animal. E nem pediu que algum animal fosse sacrificado por ele, porque ele já sabia que o sangue de Jesus fora derramado por todos nós. Ele não se fez de judeu de modo a comprometer o evangelho, apenas ele não fez nada que agredisse a sensibilidade do judeu, para que isso não fosse obstáculo ao evangelho. Ele diz: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O que quer dizer isso, pastor? Fiz-me como os que estão sem lei. Interessante que esses que usam inadequadamente este versículo, vamos aqui trazer música rock para ganhar os roqueiros. Eles fazem isso porque eles gostam de rock, são mundanos, querem desculpa para fazer o que já tem no coração de errado. Mas Paulo não, irmãos. Quando Paulo diz: eu fiz-me disso, fiz-me daquilo, tudo isso aqui é sacrifício para Paulo. Ele se enquadrou, irmãos, dentro de restrições da cultura judaica, que ele sabia que pelo evangelho não lhe impunham dever, para ele não ser agressivo aos judeus. E para com os gentios que estão sem lei, ele fez como quem está sem lei, não no sentido de sair pecando.
O que ele quis dizer é o seguinte: olha, eu agi com eles como se eu não tivesse as restrições judaicas. Eu sentei à mesa com eles, porque para os judeus, os israelitas não poderiam sentar à mesa e comer com os gentios, mas Paulo sentou. Pensa que isso foi fácil para ele? Isso não é como você ser convidado para comer um churrasco na casa de alguém, não. Era contra toda a educação de Paulo. O modo de comer dos gentios, lambuzando a boca de sangue, comendo a coisa, era vulgar para o judeu, era nojento para o judeu. Vê-lo comer carne de porco era algo que agredia a sensibilidade do judeu, mas Paulo se dominava por dentro, para não parecer estar repelindo aquelas pessoas. Isso era um sacrifício para ganhar aquelas vidas para o Senhor Jesus. No verso 22 ele diz: fiz-me como fraco para os fracos. Ah, pastor, tem uma ali que está com dificuldade de renunciar a esse pecado, eu vou me fazer de fraco, como quem tem dificuldade também para ganhá-lo. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Os fracos aqui são fracos de consciência. Os fracos de consciência são mais radicais do que os outros. De acordo com Romanos 14, os fracos são os escrupulosos, são aqueles que tudo é pecado, isso aqui é pecado. Paulo diz, sabendo que eles eram exagerados, eu me fiz como se fosse exagerado também. Ah, eles acham que comer carne é pecado, só come legume. Eu vou comer só legume para evangelizá-los. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele se submeteu a um rigor maior para poder alcançar aquelas vidas. Ele diz, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser participante dele. Meus irmãos, Paulo procurava conhecer as pessoas, e aqui nós temos uma lição para nós. Nós não podemos evangelizar pessoas vivendo, irmãos, longe das pessoas. Nós temos que estar próximos a ela. Eu não renuncio, desde muitos anos, desde que eu era aluno na universidade, eu não renuncio ao compromisso de ir toda semana no centro. Às vezes eu não tenho o que fazer, vou só para andar. Eu gosto, irmãos, de ver o povo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Nós temos que conhecer as pessoas. Nós temos que estar no meio, nós temos que sentir os seus dramas. Paulo, quando foi pregar no Areópago, ele citou um trecho de um poeta grego que era familiar àquele povo. Ele encontrou um ponto de contato. Na sinagoga, ele usava as escrituras do Velho Testamento, eram os que os judeus aceitavam. Jesus, quando foi evangelizar a mulher samaritana, falou de água viva, porque era em água que ela estava pensando naquela hora. Procurou ver o que era o assunto de seu interesse para começar por ele. Nós temos que pregar todo o Evangelho, mas nós temos que descobrir um ponto para puxar o resto. Um elemento de identidade, algo que chame a atenção dos pecadores.